Olá, minhas guerreiras e guerreiros alfartanos da saúde. Bem-vindos à nossa preceptoria do Alfacom. Eu sou a professora Adriana Borralho, sou enfermeira da EBSE do HU-UFMA, tá? EBSE do Maranhão. E estamos aí com o nosso assunto de hanseníase hoje, dando continuidade nesse módulo, nosso segundo módulo, que nós vamos estar falando aí dos sinais e sintomas e de como fazer o diagnóstico desse caso de hanseníase. Certo? Então, a gente vai falar aí dos principais sinais e sintomas, os que são mais comuns de aparecer, que você vai verificar aí nas primeiras consultas, ou que o paciente vai estar se queixando, porque a gente vai, na verdade, aprofundar esses sinais e sintomas lá quando a gente for falar mais na frente nos outros módulos das formas clínicas, tá certo? Bom, mas vamos lá. Essa parte costuma cair muito em concurso, tem algumas coisas que a gente tem que ficar um pouco atentos, tá certo? Então, vamos aqui no nosso material. Quais são os principais sinais e sintomas? Os principais, o que geralmente aparece nesses pacientes. Então, a gente vai encontrar o que aí? Manchas, nódulos, caroços. O que a gente encontra? Vamos ver lá, manchas com alterações de sensibilidade. Então, gente, essas manchas, elas podem ser hipercrômicas, podem ser amarronzadas, podem ser hipocrômicas, podem ser avermelhadas, tá? Então, assim, a gente tem muitas das vezes aquela ilusão daquela mancha branquinha e nem sempre ela vai ser uma mancha hipocrômica, tá? Ela pode ser avermelhada, amarronzada. E detalhe, ó, alterações de sensibilidade. Lembrem desse nomezinho bem aqui, porque isso pode ser um fator de confusão, uma casca de banana, alteração de sensibilidade. Percebam que não é o manual, não coloca para a gente como diminuição ou aumento ou ausência, coloca como alteração, ou seja, pode ter tanto um aumento, às vezes porque você tem dor, mas pode ter tanto um aumento ou mesmo só a alteração da sensibilidade. Aumento, diminuição ou até mesmo ausência, não necessariamente diminuição da sensibilidade. Fiquem atentos a isso, tá? Formigamentos, choques, cãibras, tá? Então, é comum desse paciente, às vezes, se queixar, que eu sinto muitas cãibras, eu sinto minhas pernas cansadas, pesadas, formigando, e muitas das vezes pode até ter aí machucados que a pessoa não perceba, ou que fique um pouco menos sensível, tá? Muitas das vezes o paciente ele pode se machucar e não perceber, ou só perceber depois, muito tempo depois. Pápulas, tubérculos, nódulos, tá? Também são comuns aparecer. Diminuição ou queda dos pelos, a famosa madarose. O que é a madarose? Sobrancelhas, tá? Sobrancelhas. Sobrancelhas. Não é isso? Então, a diminuição ou queda dos pelos de forma isolada, a gente encontra muito, principalmente nas lesões nas sobrancelhas, tá? Que é o chamado que? Madarose. Infiltração da pele com anidrose. O que é anidrose? Diminuição ou ausência do suor, tá? Então, a gente é muito comum de encontrar, ó, nessas lesões, vocês verem as manchas, os nódulos, né, as pápulas. É muito comum de se encontrar nessas lesões aqui uma diminuição do suor, anidrose, e também uma diminuição ou queda nos pelos aqui também nessas regiões. E quando é na região aqui da sobrancelha, é chamado de madarose, tá? Percebam também, gente, que essas lesões, elas podem ser lesões lisas, ó. Aqui, nesse caso, pode ser uma lesão de elevação. Essa daqui parece ter uma elevação, tá vendo? Essa daqui parece ser uma lesão lisa. Então, vocês podem encontrar essas lesões, pode ser encontrado tanto mais elevadas como planas, lisas, tá certo? Então, vamos continuar aí. Outros sinais e sintomas comuns.
Caroços dolorosos. Esses caroços dolorosos, eles costumam aparecer de forma súbita, tá? Esses aqui são outros sinais e sintomas que podem aparecer comumente. Febre, artralgia. E aí, na verdade, acabam sendo sinais e sintomas, às vezes, inespecíficos. A pessoa, ela tem aí uma mancha, uma manchinha ou duas, e às vezes está escondido, não se percebe. Ela pode ter já alguma alteração nesses nervos, e aí ela pode ficar assim, ó, e achar que é alguma coisa relacionada com outro problema de saúde, como, por exemplo, algum problema reumatológico, né? Ou então de cunho ortopédico, e não hanseníase, né? Porque a gente também pode aparecer com artralgia e febre, tá? Entupimento e lesões no nariz. Então, gente, muito importante, também costuma muito acontecer, nariz e olhos. Tá? Como eu falei para vocês lá no primeiro módulo, mãos, pés e olhos, tá? E o nariz também é muito comum que lesões, ressecamento, entupimento, pequenos ferimentos, né? Até mesmo por conta do ressecamento. Nos olhos, aquela vermelhidão, né? A hiperemia, a sensação de areia nos olhos, a conjuntivite. Então, olhos, mãos, pés, nariz, tá certo? Essa região da face e os membros periféricos, tá? Então, quando vocês verem lá na prova relacionado esses locais, esses sinais e sintomas, é relacionado à hanseníase. Edema em mãos e pés, então vejam que mãos, pés sempre estão aí relacionados. Espessamento dos nervos, esse coisa aqui acho que não tem não, esse espessamento dos nervos, tá? Então, muitas das vezes esse espessamento junto com dor e choque desses nervos. Então, quando a gente vai aqui, ó, palpar, a gente vai ver mais lá na frente como é que é esse diagnóstico, quando a gente vai palpar esses nervos, geralmente esse paciente vai sentir o quê? Um choque ou uma dor. Geralmente, quando tem comprometimento do nervo, quando tem espessamento, tem aí alguma alteração na sensibilidade, especialmente choque ou dor, tá? Também muito comum de acontecer. Alteração de sensibilidade. A professora Sara já falou de alteração da sensibilidade. Opa, nós temos tanto alteração da sensibilidade na pele, como alteração da sensibilidade nos nervos, tá? Então, na pele, em relação às lesões, aquela lesão ali hipocrômica que você viu, você vai avaliar se tem alteração de sensibilidade. E a mesma coisa os nervos. Então, a gente vai ver mais na frente, palpação, avaliação da força, como é que estão esses nervos, a sensibilidade. Muitas vezes é encontrado também alteração da sensibilidade. Isso pode ser também uma questão de prova? Pode. Ele pode simplesmente colocar para você apenas alterações de sensibilidade na pele, ou se ele perguntar, tem alteração de sensibilidade na pele e nos nervos, você pode ficar na dúvida, opa, eu nunca tinha escutado falar que tem alteração de sensibilidade nos nervos, de sensibilidade, eu sei que tem espessamento, dor, mas será que a sensibilidade, enfim. Lembrem-se, alteração da sensibilidade tanto nas lesões quanto nos nervos, nos troncos nervosos, tá? E aqui também, no caso, olhos, especialmente olhos, mãos e pés, tá? Essa sensibilidade. Bom, e aí o diagnóstico, como é que a gente vai estar fazendo esse diagnóstico? Gente, lembrem-se disso bem aqui, ó. Essencialmente clínico, essencialmente clínico. Fixem isso. A hanseníase, o diagnóstico é essencialmente clínico, tá? Porque a gente tem aquela falsa ideia de que os exames laboratoriais é que vão confirmar aquela hipótese, é que vão confirmar aquele diagnóstico. Então, tem que fazer o exame, tem que fazer uma biópsia. E no caso da hanseníase, é bem claro isso, tá? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, ou seja, lá a baciloscopia, por exemplo, ela não necessita obrigatoriamente estar presente. Vamos ver aí nosso material. É feito esse diagnóstico pela anamnese,
tá? E pela avaliação dermatoneurológica. Então, primeiramente, é feita uma anamnese, toda uma investigação, né? Pergunta-se esse paciente, as suas condições de vida, os seus contatos, como é que são, se tem algum caso na família, isso é muito importante por conta da suscetibilidade genética, como a gente já falou lá no primeiro módulo, tá? E depois fazer a avaliação dermatológica e a avaliação neurológica, como a gente vai ver mais na frente, tá? E aí, o que falei para vocês aqui, ó, nós vamos ter aí a baciloscopia, tá? Que é o BAR, através do esfregaço intradérmico, como vocês estão vendo aqui, ó, e biópsia de pele. Esses exames laboratoriais, tá? Bacteriológicos, eles, não que eles sejam complementares, mas eles não são obrigatórios. É importante que eles estejam presentes, sim, mas, eu não tenho como ter esses exames naquele local, não necessariamente eu preciso deles para estar dando o diagnóstico fechado da hanseníase, tá? Isso aí também pode ser pegadinha, porque pode se colocar, é preciso encaminhar para algum outro local referenciado para fazer o exame laboratorial, para poder fechar o diagnóstico. Não, gente, não é preciso. E outro detalhe importante aqui, ó, nunca, em hipótese nenhuma, trocar o exame clínico pela baciloscopia ou biópsia, tá? Então, assim, é o que a gente fala, a gente não quer passar apenas o assunto para vocês, mas mostrar para vocês como responder a prova. As questões, gente, elas vão geralmente vir como casca de banana, justamente colocando para vocês esses termos, quando a gente encontra aí os nãos nos nossos materiais, nos nossos assuntos, as exceções, as totalidades. Então, fiquem atentos a essas questões, tá? Então, no caso da baciloscopia, da biópsia, nunca, em hipótese alguma, tá? E isso é uma regra fechada, nunca podem ser colocados à frente do exame clínico, tá? O diagnóstico da hanseníase, ele é primeiramente feito pelo exame clínico, tá? Essencialmente clínico. Então, vamos lá aqui, ó. Outra coisa, dúvidas? Sempre, isso aqui é outra totalidade, também não existe exceções, sempre tratar como um caso multibacilar. Eu fiz o exame, encontrei algumas lesões, eu vi que de repente tem alguma alteração ali no nervo, mas eu não tenho muita certeza se eu vou tratar como paucibacilar ou multibacilar. Tá em dúvida, tratar como multibacilar. Sempre pensar no caso mais grave, sempre pensar no caso maior, tá? Então, tratar como multibacilar. E aí, o exame físico, como é que ele vai ser feito? A gente vai fazer o exame físico da pele e dos nervos. E aqui, ó, iniciar sempre pelos nervos cutâneos. Outra coisa importante, por quê? Acredito eu que logo vem a nossa cabeça, o paciente chegou, o que você vai fazer? Examinar a pele, para ver o quê? Se tem lesões. E aí você viu uma lesão, você vai fazer o quê? Ver a sensibilidade dessa lesão. O Ministério da Saúde coloca que não é para iniciar pela pele, tá? Pelas lesões, e sim pelos nervos cutâneos, tá? Então, destaquem isso. Iniciar o exame físico da pele e dos nervos, iniciar sempre pelos nervos cutâneos, tá? Então, a gente inicia sempre pelos nervos. E quais são esses nervos? Nervo facial. E aqui também a gente vai entrar aí o nervo trigêmeo, tá? O nervo auricular, que é o nervo do pescoço, nervo radial e ulnar, e aqui no caso o ramo dorsal, que vai estar relacionado com o punho, nervo superficial e sural, com os pés, nervo ulnar, cotovelo, fibular comum, joelho e tibial, tornozelo, tá? Então, percebam, face, membros, tá? Principalmente mãos e pés, mas a gente também tem todos os membros, joelho, cotovelo, então membros inferiores, membros superiores e face, nariz, olhos e boca. Então, aqui, ó, a gente vai ver um por um para a gente não esquecer, para vocês memorizarem mais, tá? Por quê, gente? Pode ser pergunta de prova? Pode. Ele pode perguntar os nervos que são acometidos. Dentre os nervos acometidos pela hanseníase, marque
os que podem ser acometidos. Aí pode estar lá, sei lá, nervo tal, e aí você tem que saber quais são esses nervos. E aí para a gente memorizar melhor, a gente tem que saber onde é que esses nervos ficam. Então, aqui, ó, nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo, lembrem aqui, ó, tri é de 3. Então, vai estar aí 3 regiões relacionadas: olhos, nariz e boca. Tá? Então, quando falarem de nervo trigêmeo, olhos, nariz e boca. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver como é que está a sensibilidade dessas áreas. Então, é utilizado aí um fiozinho, geralmente um fio dental, ou um filetezinho de algodão, como mostra aí na figura aqui, ó, no quadrante inferior, aqui, ó, no quadrante externo inferior da íris. Tá certo? E aí a gente também vai avaliar o quê? Esse nariz, se tem ressecamento, se tem alguma ferida, a boca, se tem alguma lesão, se tem alguma ulceração, tá? Então, quais são as possíveis alterações que a gente pode encontrar? Triquíase. O que é a triquíase, professora? É aquela queda dos cílios, tá? É aquela queda dos cílios. Então, os cílios, eles vão... Porque a gente não tem a queda dos pelos, os cílios também podem ficar fracos e irem caindo para os olhos. É a chamada triquíase. É muito comum de a gente acontecer quando os olhos estão acometidos. Diminuição da acuidade visual, então alteração aí nessa visão, ulceração corneana, alteração de sensibilidade em região nasal. Além disso, as lesões, as ulcerações, crostras, né, tanto em boca quanto em nariz. Nervo facial. Então, o nervo facial vai estar relacionado com o quê? Com a expressão, proteção ocular, função autonômica das glândulas. Glândulas. Quais são as glândulas, gente? As que estão relacionadas com os olhos, nariz e boca. Sempre lembrem que está relacionado sempre olhos, nariz e boca. Tá? Então, o nervo facial, a gente vai verificar como é que está toda essa face e, inclusive, a função autonômica das glândulas. Como é que está essas glândulas salivares? O paciente diz que está sentindo mais a boca seca, ressecamento também no nariz, nesses olhos, né? Ou não tem mais aquela quantidade de lágrimas que tinha antes, ele consegue ver que não está mais lubrificando tanto os olhos, como lubrificava antes, tá certo? Então, a gente vai perceber essas alterações. Aí, a gente vê aqui, ó, esse caso aqui não é um caso especificamente de hanseníase, mas é basicamente isso que a gente observa. Então, a gente vai pedir para elevar as sobrancelhas, né? Então, elevando as sobrancelhas, a gente percebe aí que tem como se fosse uma paralisia, né? Abrir e fechar os olhos, importante, e a inspeção nasal. E também na cavidade oral, tá? E aí, quais são as possíveis alterações que a gente pode encontrar? Logoftalmo é muito comum. Logoftalmo é o quê? Por isso que a gente pede para abrir e fechar os olhos, né? Logoftalmo é quando você pode encontrar em ambos os olhos ou em um. Quando o olho não tem essa força de fechar e aí você tenta fechar e ele fica entreaberto, tá? Logoftalmo. Irritação, ressecamento. O ressecamento é muito comum por conta de que dessa função aqui das glândulas alteradas. Então, ressecamento, ulcerações ocular e nasal, diminuição da acuidade visual. Gente, o nervo trigêmeo e o nervo facial, eles vão estar muito associados, tá? Então, fiquem atentos a esses termos, triquíase, logoftalmo, tá? Fiquem atentos a essas lesões oculares, porque são palavras diferentes e que podem te pegar na hora da prova. Então, atentem-se a esses termos, tá? Nervo auricular. Nervo auricular tem a ver com pescoço, tá? Aqui, ó. Ele tá bem aqui, ele passa bem por aqui, ó, tá? Nervo auricular. E aí, a gente pede para o paciente fazer esse movimento aqui, ó, lateralizar a cabeça e hiperestender o esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide, esse músculo aqui, a gente pede para fazer o quê? Essa hiperextensão para ver se tem alguma alteração nesse nervo, tá?
Então, fiquem atentos também, porque auricular, geralmente, a gente liga ao quê? Ao ouvido, né? Isso, a orelha. E é pescoço, a gente pede para lateralizar a cabeça. E quais são as possíveis alterações do nervo auricular? Espessamento e dor. Então, atentem-se às possíveis alterações daquele nervo, tá? Nervo trigêmeo, quais são as possíveis alterações? Nervo facial, quais são as possíveis alterações? Nervo auricular, quais são as possíveis alterações, tá bom? Então, nervo auricular, espessamento e dor. Aí, aqui eu trouxe para vocês, para a gente estar memorizando por onde passa cada nervo. Então, aqui são os membros superiores, tá? Então, o nervo ulnar passa nessa região aqui. E esse aqui, ó, em relação à sensibilidade, tá certo? A sensibilidade vai ser nessa região aqui do quinto e metade do quarto dedos, tá? Nervo radial já vai passar aqui nessa parte da frente e pega aqui nesses dedos o primeiro, segundo e terceiro. E nervo mediano vai passar aqui, ó, nessa parte média interna do braço e vai pegar aqui também parte desses primeiros dedos, tá? Então, nervo ulnar, quais são os nervos que a gente vai verificar nos membros superiores? Nervo ulnar, nervo radial e nervo mediano. Vocês precisam saber, pelo menos, quais são esses nervos que possivelmente podem ser afetados pela hanseníase. Então, do pescoço para cima, nervo facial, nervo trigêmeo e nervo auricular. Do pescoço para baixo, vamos para os membros. Então, membros superiores, nervo ulnar, nervo radial e nervo mediano. E aí, gente, o que é que a gente vai fazer? O que é que se faz para ter esse diagnóstico? Palpação dos nervos, palpação dos troncos nervosos. Lembre-se lá que eu falei para vocês, isso aqui a gente ainda nem avaliou se tem manchas. De repente, você já teve uma manchinha ali, outra aqui, mas aí você primeiro está avaliando os nervos, comprometimento nervoso, tá? E aí a gente vai, como é que a gente faz essa avaliação? Palpação e avaliação da força muscular. Então, nos membros superiores, palpação dos troncos nervosos. Aí tá aqui, ó, nervo ulnar, nervo mediano e nervo radial, tá? Fiquem atentos para essas localizações, eles podem de repente, ó, esse daqui é muito comum, nervo ulnar aqui nessa fossa, né, que é aqui onde fica aquele buraquinho aqui do cotovelo, tá? E o mediano e o radial, certo? E a avaliação da força muscular. Então, a gente vai avaliar aí, ó, pedir para esse paciente fechar a mão, abrir, separar os dedos, tá? Então, a gente sempre vai avaliar, quando eles perguntarem na sua prova, como é que é feita essa avaliação. Então, é força muscular e palpação desses nervos, tá? E aí, a gente vem aqui para os membros inferiores. Então, fibular comum, tá? Essa região aqui, ó, tá aqui todo esse ramo nervoso é do fibular comum. Sural, que tá relacionado com o pé, é esse amarelinho, tá, galera? O nervo. E o tibial posterior, aqui, ó, todo esse ramo nervoso. E aí, como é que a gente faz também? A gente vai avaliar com a palpação dos membros inferiores, tá? No material de vocês vão ver mais detalhadamente. É importante que se estude, memorize como é feito. Eles podem também, aquelas provas que são mais detalhistas ou que gostam de colocar questões mais elaboradas, mais contextualizadas, podem estar colocando aí, para fazer a avaliação do nervo fibular comum, você flexiona o joelho e palpa. Então, você tem que saber certinho como é que é feita essa avaliação, tá? Essa palpação. Então, ó, aqui a palpação do nervo fibular comum,
a gente vê que é nessa região aqui. Pelo menos, gente, sim, é muita informação? É. Mas vocês têm que saber pelo menos qual é a região de cada nervo, certo? Então, aqui, ó, fibular comum, joelho, tá? Então, vai ser aqui, ó, palpada essa parte aqui posterior do joelho lateralizado. Tibial posterior, tornozelo, tá? Então, vai ser palpado aqui. E aí, o que que a gente vai perceber? O que a gente vai observar? Se há espessamento, se há uma diminuição da força, se esse paciente ele consegue manter os movimentos normais, adução, abdução, se ele consegue levantar, baixar, tá certo? Bom, aí você fez aí toda a avaliação dos troncos nervosos, né? Lembrando novamente, para fixar bem, iniciar sempre a avaliação, o exame físico pelos troncos nervosos, pelos nervos cutâneos, tá? Avaliação dos nervos cutâneos. Aí você terminou, você vai avaliar a pele desse paciente. Então, vamos lá. Após o exame dos nervos, examina-se toda a pele do paciente. Então, face, toda a face, tronco, inclusive as costas, tá? Todas as costas, a costa inteira, membros inferiores, inclusive coxas. Gente, aqui a gente tem que pedir permissão para o paciente, tem a questão aí da privacidade, de explicar ao paciente, né, desde o início do atendimento, da consulta, que vai ser realizada aí uma inspeção geral. Então, esse paciente muitas das vezes precisa, assim, ficar só de roupa íntima, porque é preciso avaliar tudo, desde coxas, nádegas, todas as costas, tá? Então, tudo tem que ser avaliado na pele desse paciente e aí você precisa explicar isso a ele. É necessário que fique com apenas de roupa íntima para poder ser avaliado criteriosamente. Então, ó, nádegas. Desculpa, aqui no caso, coxas é aqui, né? A professora hoje não tá muito legal. Então, aqui, ó. Membros inferiores, coxas, tá? Examinar palmas, detalhe. Não esquecer isso aqui, ó. Examinar palmas das mãos e plantas dos pés, observando calosidades, ulcerações e atrofias muscular. Professora, por que danado a senhora colocou essa caneta bem aí? Gente, caneta esferográfica. É preciso você ter em mãos para marcar as lesões. Por dois motivos, para você não perder essas lesões, de repente você olhou uma lesão, olhou outra, e às vezes é uma lesão até pequena, ou uma lesão mais escondida, e depois você esqueceu onde é que é. Então, para você marcar para não esquecer, e também para ver a extensão, apesar de que depois você vai fazer a medição, mas aí você já observa a extensão, circula aí aquela lesão, não sei quando ela é muitíssimo extensa, você não vai circular, né? Mas de repente é um lugar escondido, é menor, a gente circula também e marca, é importante marcar. Isso também pode ser perguntado dessa importância, sim. É importante marcar a localização, utilizar uma caneta esferográfica para poder estar sinalizando essas lesões, tá? E aí, o teste de sensibilidade, a gente vai ver, lembrem-se, aquele foi o exame físico, a gente tem o exame físico e a gente tem o teste de sensibilidade, tá? O exame físico com a palpação, com a força muscular, e nós vamos também fazer o teste de sensibilidade. Então, são as formas de exame desse paciente de hanseníase. Então, a gente usa aí um kit, que é o kit estesiométrico, tá? Que são esses estesiômetros aqui que se chama, que são filamentos, alguns mais grossos e outros mais finos. A gente precisa também de agulha de insulina, a gente precisa de tubo de ensaio. E aqui, isso aqui, ó, é isso bem aqui, tá? Que é como a gente vai fazer para ver a sensibilidade desse paciente. Às vezes, não tem tubo de ensaio, pode-se usar algodão, molhar com éter, molhar com álcool para ver a questão do geladinho. E aí, se você tiver um tubo de ensaio, você vai precisar de água gelada e de água quente, não é morna. Detalhe é água quente. Gente, todos esses detalhes podem ser perguntados, então fiquem atentos aos detalhes, leiam com muito cuidado o material de vocês, tá? Porque, de repente, pode colocar água morna. Não, a água tem que ser quente. Coloca numa garrafa térmica para colocar no tubo de ensaio e fazer esse teste de sensibilidade, tá?
Então, aí, ó, o teste de sensibilidade feito com tubos de ensaio, e aí a gente vai colocar esse tubo de ensaio e vai avaliar essa sensibilidade onde? Nas lesões de pele, nas áreas referidas com alteração de sensibilidade. Esse paciente já pode estar sentindo aí alguma alteração de sensibilidade, ele vai dizer para você. E o território dos nervos, ulnar, radial, fibular e tibial. Tá? Então, aqui o quarto e quinto dedos da mão, dorso da mão, até o terceiro dedo, lateral da perna, dorso do pé e região plantar. Muito importante aqui, ó, essas questões de evitar, de exceções, áreas com calosidades, evitar áreas com calosidades, tá? Então, você vai avaliar a sensibilidade nessas lesões, nesses territórios dos nervos, mas evite as calosidades, tá certo? E aí, o teste de sensibilidade dolorosa é feito lá com a agulhinha, que a gente não fura, só toca para ver se ele vai sentir. Detalhe, gente. É importante que esse paciente esteja de olho fechado, tá? Principalmente se for numa região que ele consiga ver. Se for numa região aqui, você tem que mandar esse paciente fechar os olhos para ele não saber o momento que você está tocando, porque querendo ou não, o nosso cérebro ele é intuitivo, ele acaba de certa forma enganando. Então, isso aí também é um detalhe, tá? Esse paciente precisa estar de olho fechado quando é nessa região que ele pode estar observando o exame, tá? Então, a gente utiliza aí a agulha, a gente não fura, tá? Só encosta. E esse teste de sensibilidade tátil, que é o kit que eu falei naquela hora dos monofilamentos. Então, o que a gente precisa saber dos testes? São 3 testes. Teste de sensibilidade térmica, teste de sensibilidade dolorosa e teste de sensibilidade tátil, tá? O que é? Os que são mais, que dão mais resultado, digamos assim, que a gente encontra mais, é o de sensibilidade térmica e o de sensibilidade dolorosa, tá? Mas são 3, não esqueçam, são 3 testes que são feitos, tá? São 3 testes que são feitos. Sensibilidade térmica, sensibilidade dolorosa e sensibilidade tátil. Para a gente fechar, quando que a gente deve realizar essa avaliação neurológica? Gente, a avaliação neurológica ela é extremamente importante para avaliar aí o comprometimento nervoso, tá? Porque justamente são esses comprometimentos que vão levar aquelas deformidades, as incapacidades. Então, é extremamente importante. E aí, essa avaliação neurológica ela tem que ser feita de forma periódica e tem aí o tempo, as situações em que devem ser avaliadas. Então, vamos ver aí. Quando que ela deve ser avaliada? No início do tratamento. A cada 3 meses, ó, de novo, números, tempo, tá? Destaquem a cada 3 meses durante o tratamento, se não houver queixas, tá? Porque sempre que houver queixas, tem que ser avaliado novamente. Então, as queixas, dor em trajeto de nervos, fraqueza muscular, início ou piora de queixas parestésicas. Então, teve uma queixa, sempre avaliar novamente realizar novamente essa avaliação neurológica. No controle periódico de doentes em uso de corticoides, ó, em estados reacionais, reações rancênicas, a gente vai ver mais na frente, e em casos de neurites, tá? Na alta do tratamento, gente, para que seja dada a alta desse paciente, é necessário fazer a avaliação neurológica obrigatoriamente, tá? Então, avaliação neurológica, início do tratamento, término do tratamento, sempre, tá? E aí, caso esse paciente, durante esse tratamento, não tenha nenhuma queixa, a gente vai avaliar a cada 3 meses, tá certo? E aí, caso ele apresente queixas, avaliar sempre que tiver essas queixas. E para finalizar aqui, ó, no acompanhamento pós-operatório de descompressão neural, olha de novo aqui, números e tempo, intervalos, 15, 45, 90 e 180
dias. Então, 15, 45, 90 e 180 dias, tá? Acompanhar o pós-operatório de descompressão neural em 15, 45, 90 e 180 dias, tá certo? Bom, então, é isso, a gente fecha aqui o nosso segundo módulo, tá? E aí depois a gente vem aí com os nossos próximos módulos. Espero vocês e até mais.